Colega, chegamos no final do mês, mas as coisas não aconteceram como você tinha planejado. A sua agenda está um pouco vazia, o faturamento está aquém do esperado, você investiu mais em marketing, mas você não teve o retorno. O que é que a gente faz agora? O que é que você faz agora, como empresário, frente a esse problema? Antes mesmo de você começar a buscar culpados, né, e a gente vê fatores externos, eu preciso que você assuma o papel de empresário, de empresária. E você acesse isso de uma forma objetiva, porque os momentos de dificuldade, eles vão acontecer, e o que vai separar os colegas amadores, o dono de consultório amador, de um profissional, de um empresário, efetivamente, vai ser a forma como você reage aos problemas. Então, se esse é o seu primeiro mês difícil, se é a primeira vez que as coisas não dão certo, fica comigo, que nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é que você deve fazer frente a essas ocasiões, né? Ou mesmo se você já teve esses problemas antes, mas quer se preparar melhor, quer tomar uma ação mais cedo, quer entender o que é que você pode fazer para que esse vale não seja tão profundo, né? E que essa retomada ela seja mais rápida. Se você ainda não me conhece, né? Meu nome é Pedro Doria, eu sou médico e cofundador da B2Med e de várias outras empresas, algumas que deram certo, outras que não deram certo. E o meu objetivo aqui é garantir que você consiga navegar por esse ambiente do empreendedorismo, do marketing, para que você tenha mais sucesso no seu consultório, tenha mais tempo para você e consiga atender melhor os seus pacientes. Porque o médico satisfeito é o médico que consegue ter mais tempo, mais carinho, mais cuidado com seus pacientes e impacte assim a saúde pública lá no final. Então a primeira coisa que eu quero abordar contigo é, antes de começar a culpar alguém, é o governo, é as circunstâncias, é o Trump com as tarifas, né? É a sazonalidade, porque é meio de ano, todo mundo viaja. Calma. A primeira coisa que a gente precisa fazer é, antes de reagir a um problema, eu preciso acessar esse problema de uma forma efetiva. O que foi que aconteceu nesse mês? Eu não atingi quais objetivos que eu tinha e qual foi a minha diferença para esses objetivos? Esse aqui vai ser o primeiro passo. Claro que o ambiente ele importa. A gente está atualmente, no momento desse vídeo, né, julho de 2025, nós estamos em um momento adverso dentro do país. Tanto por gestão dentro do próprio Brasil, quanto no contexto do mundo também. Mas antes da gente começar a culpar os outros ou outras coisas, a gente precisa olhar para dentro, né? Porque senão você não se desenvolve como empresário, como empresária, como gestor ou gestora do seu negócio. E aí, como é que você vai saber se foi um erro do contexto ou se foi um erro seu dentro da gestão do seu negócio? A primeira coisa é, quando foi que você percebeu que a coisa deu errado? Foi durante o mês, você percebeu, você tinha indicadores, você tinha processos para perceber que as coisas não estavam correndo como esperado? Você tomou alguma ação nesse meio do tempo, nesse mês, para tentar corrigir isso? Ou você só caiu a ficha na hora que a bomba estourou, né? Chegou no final do mês, meu faturamento ficou lá, agora eu percebi, bem que eu tava percebendo, Pedro, que meu consultório tava meio vazio, mas agora no final do mês, na hora de fechar, agora eu percebi que o mês não foi ruim. Mas peraí, o que é que você fez ao longo desse mês inteiro para evitar que esse mês fosse tão ruim quanto estava sendo? Então, a capacidade de fazer um diagnóstico precoce, fazer intervenções que já estavam planejadas de uma forma precoce, é o que vai diferenciar alguém profissional de alguém amador. Alguém que realmente faz a gestão do que ser simplesmente reativo aos problemas que vão aparecendo dentro do seu negócio. Esse aqui é um tópico bem importante, eu preciso que você faça essa reflexão aí em casa. Como é que você lidou com esse problema nesse mês? Se você fez algo diferente ou se você simplesmente chegou no final do mês e falou, meu Deus, agora que eu preciso fazer alguma coisa para que mês que vem não seja dessa forma também. E aí quando a gente vai entrar na parte de análise, ok, no intramês eu percebi que as coisas estavam fora. O que é que você estava olhando? Como é esse processo de diagnóstico? A primeira coisa que eu tenho que olhar é, onde é que está esse problema? Será que o meu problema está lá atrás na captação? Será que o meu problema está na conversão desses pacientes dentro de uma parte comercial? Será que o meu problema está na questão do retorno, da fidelização dos meus clientes? Porque a dificuldade econômica de qualquer negócio, ele perpassa por essas três coisas. Quando você tem um produto muito bom, quando o seu atendimento ele é muito bom e os pacientes retornam, você pode até ter um marketing e um comercial mais ou menos. Agora, quando você tem um produto que ele é ruim, o seu marketing precisa ser bom e o seu comercial precisa ser bom para trazer essas pessoas até você. Quando o seu produto é ruim e seu comercial é ruim, o marketing não resolve, esquece. Aí já era, né? Game over. Agora, se o seu marketing for mais ou menos, seu produto foi ruim, o seu comercial tem que ser excelente. Então eu preciso identificar em qual desses três pilares está o meu problema nesse mês. Será que foram os meus canais de aquisição? Então, poxa, diminuiu o volume de buscas, as pessoas me ligaram menos? Me ligaram em quantos por cento menos? Eu recebi menos contatos no WhatsApp? Em quantos por cento? Ou mesmo, eu recebi a mesma quantidade de contatos, só que a qualidade caiu. Em quantos por cento? E por
Por que caiu a qualidade? Quais foram os canais que diminuíram a qualidade? Foi Google, foi Instagram, foi indicação? Eu preciso entender aqui dentro o que é que saiu do previsto. Não, ok, Pedro, não, o marketing ele continuou funcionando. Eu até investi mais nesse mês, eu tive mais contatos. E o comercial, o que é que aconteceu? Ela conseguiu converter igual, a taxa de conversão caiu, a taxa de contato efetivo com essa pessoa, beleza, ela até te chamou no WhatsApp, mas eu mandei uma mensagem de retorno, ela me respondeu, não me respondeu? Na hora que eu passei o orçamento para ela me deu retorno? O que é que está acontecendo aqui dentro do comercial? Quais são as áreas desse comercial que foram deficitárias para eu não cumprir os meus objetivos financeiros? Depois disso, eu vou olhar para produto. Então, poxa, o meu NPS se manteve igual, a satisfação dos meus pacientes ela continua a mesma. Os pacientes que deveriam ter retornado não retornaram, por quê? Eu liguei para esses pacientes para entender o motivo de não retorno, eu fiz alguma coisa para tentar identificar qual foi a minha falha de produto para poder fazer com que esses pacientes não tenham retornado para mim, porque você simplesmente fazer marketing, fazer a primeira consulta e o paciente não voltar mais e você achar que o seu atendimento está excelente, de que está tudo certo com você, que não tem nada para mudar, é você se iludir, né? Convenhamos que se o paciente não retorna, tem uma explicação. É uma precificação inadequada, é porque ele não gostou do teu atendimento e fazer essa pergunta é difícil, é porque ele não confiou no seu produto, na sua solução. Então você precisa fazer essa análise nesses 3 pilares para que você acesse qual foi o problema que ocorreu durante o mês. Porque se você está tendo um problema porque o seu comercial está ruim, você trocou de secretário, porque sua secretária nesse mês, ela está num contexto difícil, ela não está conseguindo atender rápido e com qualidade, não adianta eu ficar atacando marketing. Não adianta eu jogar mais dinheiro no marketing, porque eu não vou resolver o problema comercial. Ou mesmo não adianta eu cobrar minha secretária se eu não tô tendo contato, se ninguém tá me ligando, se ninguém tá me mandando mensagem. Aí eu fico cobrando a secretária sendo que o problema tá em outro ponto. Então a primeira coisa que você faz num momento difícil é entender onde está o problema. Para que, uma vez que eu sei onde está o problema, eu comece a ativar as minhas estratégias de retaguarda para que eu consiga corrigir esse problema. Uma vez que você entendeu já que são 3 pilares, identifica onde é que foi o problema nesses 3. Ou mesmo, quais foram os problemas, porque pode ser mais de um pilar ao mesmo tempo. E aí eu dividi aqui e separei 5 pontos que você vai precisar observar só para a gente ser um pouquinho mais objetivo. O primeiro deles vai ser o fluxo de pacientes, você entender o que é que aconteceu com esse fluxo. O segundo deles são os canais de captação, então se você manteve o mesmo perfil de busca por canal. O terceiro dele vai ser a taxa de conversão, aqui a gente está começando a analisar já comercial, e os retornos, é importante você analisar aqui também. O quarto deles vai ser uma avaliação dos processos do comercial, as pessoas estão fazendo follow-up ou não, o tempo de atendimento está adequado ou não, a experiência está adequada ou não, assim, está respondendo com simpatia, está sendo agradável a interação com a secretária. Quantos médicos não olham o próprio WhatsApp? É impressionante a quantidade dos colegas que não olham. Você olhou seu WhatsApp para ver se está tudo certo? E aí a quinta coisa é você olhar produto, né? Se o seu atendimento foi legal, se o NPS foi bom, se o paciente está satisfeito, ou mesmo, eu vou até adicionar aqui uma sexta coisa, se você fez uma estimativa fora da realidade. Porque às vezes você coloca uma meta, né? Eu tô faturando aqui 50 mil, mês que vem eu quero faturar 500 mil reais. De onde que você tirou isso, né? Às vezes você colocou uma meta que não é realista com base no que você vem executando ao longo do tempo. Então ele pode ser, até adicionar isso, né? Pode ser problema de marketing, pode ser problema de vendas, pode ser problema de produto, ou pode ser problema de gestão, de definição de meta. E aí a gente vai chegar no que eu já te falei, né? Identificamos que tem esses pilares. Eu preciso, uma vez que eu vejo de forma preventiva que as coisas estão começando a sair do seu trilho normal, a gente chama isso de forecast, né? Dentro do marketing, de vendas, de negócios, né? Você vai ter uma expectativa de faturamento, você vai destrinchar essa expectativa por semana. Então, olha, eu quero ter o faturamento de 50 mil reais. Para eu ter esse faturamento de 50 mil reais, eu preciso fazer 100 consultas. Logo, eu preciso de 25 consultas por semana. Se na primeira semana eu tive 10 consultas, na segunda semana eu tive 12 consultas, eu estou muito abaixo do meu esperado, então eu já começo as minhas atividades de repescagem, de fazer um disparo por WhatsApp, de fazer algum tipo de movimentação na minha clínica na segunda semana. Eu não vou esperar chegar na última semana e começar a ter o desespero. Então, quando você coloca esses milestones, né, essas etapas, esses pedágios de avaliação e de desmembramento de uma meta, você consegue agir de uma forma mais preventiva. E você vai ter planos de contingenciamento. Então, se o marketing não der certo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reunião com o marketing, eu vou fazer uma iniciativa no meu Instagram. Se o meu comercial não der certo, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pessoa nova, eu vou ativar uma IA, eu mesmo vou fazer os atendimentos, eu vou pedir para alguém da minha família que eu confio, né, me ajudar, ou mesmo no produto, pô, meu paciente não está satisfeito, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar para os meus pacientes, vou entender o que é que eles não gostaram. Eu preciso ter essas estratégias já pré-definidas e eu preciso ter pontos de avaliação se as coisas estão correndo como elas deveriam. Então, o que é que você vai precisar fazer na prática uma vez que você já descobriu que existem essas 3 coisas, que você já
criou pontos de revisão. Agora que chegou no final do mês que as coisas não deram errado, agora você vai ter que olhar retrospectivo. Então, eu sempre gosto de chamar todas as pessoas que são envolvidas no processo, todo mundo. Então, olha, você tem uma equipe de marketing, você tem sua secretária, você está fazendo atendimento, você tem outro colega que atende com você, você tem alguém que administra a tua clínica. Vamos chamar todo mundo aqui para uma reunião para a gente poder entender o que é que deu errado. E aí, nessa reunião, você vai fazer uma revisão dessa jornada desses pacientes nesse mês, né, para você ver se teve alguma coisa errada, algum ponto de atrito, né, foi um atendimento WhatsApp que não estava legal, né, vamos fazer todo mundo junto, sem julgamentos, né, sem encontrar um culpado, né, eu quero achar onde é que nós falhamos e vamos agir para que isso não aconteça novamente. Escute os feedbacks, tanto da sua equipe sobre os processos. Será que os processos estão mal desenhados? Será que a sua equipe sabe o que deve fazer? Será que isso já está colocado? O que é que ela deve fazer nesses momentos de crise? Ou será que você falhou na gestão? É importante que isso seja colocado. Escute tanto a sua equipe quanto o seu próprio paciente, né? Pegue esse feedback, ouça de verdade e tente melhorar o seu produto frente a isso, porque pode ser algo transitório, pode realmente ser meio de férias, pode ser porque os seus pacientes estão encontrando uma solução melhor em outro lugar. E aí, nesse caso, não tem solução. Simplesmente você esperar para ver se a coisa passa. Se é uma questão sazonal, que tem que ser diagnóstico de exclusão, né? Tem que ser um diagnóstico de exclusão, se é uma questão sazonal. Se realmente for isso, tudo bem. Você senta, aguenta o tranco, prepara a caixa, né, para esses momentos e espera dar aquela chacoalhada. Mas se não for, se for um problema de mudança de comportamento, mudança de expectativa, você não pode simplesmente torcer para ser algo sazonal. Você precisa diagnosticar com brevidade. E aí você vê o que a sua demanda está caindo. Será que os seus canais, você não faz marketing ainda, será que não vale a pena eu começar a fazer o marketing agora? Porque muitos colegas, às vezes, só vão fazer marketing quando o consultório já está um caos. Você já perdeu o paciente pra caramba, seu faturamento já caiu muito, você tá com a corda no pescoço, agora eu vou dar a última cartada aqui na internet para ver se dá certo. Aí não dá, porque é um canal que ele precisa de um tempo de maturação, são estratégias que precisam amadurecer. É que nem um tratamento para câncer, né? Você não chega no oncologista quando você tá metastático, você tem que chegar antes, tem que ter um diagnóstico, tem que chegar antes, tem que fazer um reposicionamento, né? Você tem que fazer todo um processo de tratamento que demora e que às vezes lhe agride no curto prazo para depois melhorar. Então é importante que você já comece a olhar para os lados para que você veja o que é que você não está fazendo, o que a sua concorrência está fazendo e que está tendo sucesso para que você faça o mesmo e você não fique para trás dentro do mercado. Se você já faz marketing e você identificou que, poxa, isso aconteceu essa semana com um colega que me ligou. Ele já investe 7, 8 mil reais por mês em marketing de tráfego, né? No Google. Ele falou, pô, Pedro, agora eu vou para 10. Eu falo, calma, não sei. Às vezes você já saturou seu mercado com 8. Às vezes você já saturou com 5 e você só tá botando mais dinheiro e você não tá tendo mais retorno. Será que não vale a pena você agora abrir um novo canal para captar esses pacientes? Será que não vale a pena, ao invés de só Google, você começar a botar meta agora que você não faz Instagram? Será que não vale a pena você começar a fazer Instagram? Porque às vezes você tá só insistindo em uma coisa que já não tá te trazendo mais retorno e agora vale a pena você começar a abrir outros canais de captação. Às vezes faz sentido você abrir um canal no YouTube, você fazer um podcast, você entender qual é o perfil do seu paciente. Às vezes vale a pena você, por exemplo, trazer influenciadores, fazer marketing de influência. Você traz um influenciador para o seu negócio para que eles tragam aquela audiência qualificada deles, né? É preciso pensar nesses momentos e saber se todas as ferramentas que você tem à disposição, se elas estão funcionando da forma correta. E claro, se você chegou num ponto que você acredita que está no teu limite de competência, né? Poxa, eu olhei, Pedro, tá, mas eu não tô encontrando saída aqui, eu não tô vendo o que é que tá fora do padrão. Busca ajuda especializada. Talvez seja o caso de você pagar para alguém olhar, ou uma consultoria, uma mentoria, uma assessoria, né? Se você precisa de ajuda na assessoria de marketing, claro, tem a nossa B2 Begins, vou deixar aqui, né, no card para você, onde a gente vai te ensinar a analisar essas coisas, né? A você fazer o seu próprio marketing, ou mesmo você trazer a gente para fazer para você. Mas é importante que você saiba que às vezes não é marketing. E se você não fez esse diagnóstico ainda, não faz sentido você colocar uma empresa, né? Porque às vezes o seu negócio ele não é elegível para fazer marketing agora. Às vezes você precisa resolver outra coisa primeiro. Às vezes é o seu comercial que não está adequado, às vezes é o seu atendimento que não está adequado. E aí você botar marketing não vai resolver o problema. Você só vai gastar mais dinheiro para trazer um público que não vai ficar com você. E aí, por fim, depois da gente discutir isso, né? É importante que você tenha em mente que ser empresário é ser resiliente, especialmente no Brasil. Nós temos várias coisas jogando contra a gente. Então, todo mês difícil, ele é uma oportunidade de você aprender mais, de você entender quais são as fragilidades do seu negócio. Todos os momentos difíceis onde eu passei nas minhas empresas sempre foram momentos de muito crescimento, muito crescimento. Uma vez que você diagnostica onde é que estão os problemas, depois para você resolver é mais fácil. Uma vez que você resolveu, você vai ter um ganho de produtividade para o resto da sua vida. Às vezes você aprende com o consultório, acontece algum cisne negro, né? Tipo a pandemia que aconteceu que o pessoal quebrou. Então você quebrou na pandemia, ok. Mas se você for começar o seu negócio de novo amanhã, você já não vai começar mais do zero, porque você já aprendeu muita coisa, né? Aquelas histórias dos empresários que a gente ouve. O cara quebra 3, 4 vezes, depois tem um negócio multimilionário. Por quê? Porque ele foi aprendendo. A quebra fez parte do processo dele. O
prejuízo fez parte do processo dele. Às vezes você tem que pagar pela sua ineficiência e tá tudo bem, faz parte. Todos nós passamos por isso. No início dos meus negócios eu tomei muitas más escolhas, tomei algumas boas escolhas e essas boas escolhas me pagaram bastante. Alguns não, alguns eu errei mesmo e ficou por isso mesmo, tomei prejuízo e bola pra frente. Mas é importante que você tenha essa mentalidade de que toda dificuldade é um momento para que você aprenda e que às vezes as coisas estão destinadas a dar errado mesmo. Existem alguns modelos de negócio, alguns negócios que eles não vão se sustentar ao longo do tempo. Então a gente teve alguns casos, né, Kodak, Blockbusters e tal, que acabaram quebrando, porque o modelo de negócio estava errado. Porque com a nova tecnologia, com as novas expectativas do público, aquilo não se sustentou. E é possível que isso vá acontecer ao longo dos próximos anos dentro da medicina. Hoje, cada vez mais, a gente vê a expansão das áreas de atuação. O paciente, ele quer a solução para o problema dele. Ele não quer simplesmente um especialista. Tem muita frustração com especialistas, né? Às vezes você tem um problema autoimune, você passa por endócrino, passa por nutri, passa por um alergo e ninguém resolve o seu problema. Então você passa por um monte de especialista e ninguém resolve o seu problema. Aí às vezes aparece um colega que fez medicina do estilo de vida, fez MEV, que não é uma especialidade teoricamente oficial, é uma área de atuação. E essa pessoa resolve o seu problema, porque ela está te vendo de uma forma integral e essa pessoa entendeu que o paciente quer o problema dele resolvido, ele não quer o especialista. Então é importante que você também olhe para o seu mercado e veja se não existe uma tendência de mudança de comportamento e de expectativa do seu público-alvo para que você acompanhe isso, você não fique para trás. Aquele médico que se vende só como commodity, o fee for service, a gente falou algumas semanas, a gente acabei dando um B2 Talks, né, onde a gente falou sobre planos de acompanhamento, vai ficar disponível aqui no YouTube em breve para você poder assistir também, mas o paciente ele não quer mais simplesmente que você faça uma consultinha e que passe uma prescriçãozinha para ele com exame. Ele quer que você resolva, especialmente quando são problemas crônicos, problemas que têm um impacto de qualidade de vida grande, né? E esse paciente ele está disposto a pagar mais por isso. Ele está disposto a ter um FII mensal, uma recorrência maior com você, se você conseguir resolver esse problema. E é importante que você esteja atento a essas mudanças de mercado, que você perceba essas movimentações para que você acabe não ficando para trás, né? Então, eu acho que era isso que eu queria falar com você, né? Que os meses ruins eles vão aparecer eventualmente na sua vida, seja os seus negócios dando mal, seja a sua vida pessoal com problemas, seja a sua carreira com algum problema, seja um paciente que te falou alguma coisa naquele dia que te pegou no lugar errado, as coisas elas vão dar errado eventualmente. Todos os negócios de sucesso, todos os empresários de sucesso que eu conheço pessoalmente, todos tiveram momentos muito ruins, mas o como você reage a esse momento é o que vai definir quem é que você vai ser no final da ponta, né? Vai definir quem é que você vai ser no final dessa corrida, né? Se você é uma pessoa que vai ter a resiliência e vai aprender, que eventualmente vai quebrar, mas vai tentar de novo, ou se você vai ser a pessoa que vai quebrar, que vai se acovardar desse problema e que vai voltar a trabalhar para outra pessoa. Aqui tá tudo bem também, tá? Não tem problema. Ser empresário, ele é demandante, é estresse, você volta para casa com problemas, você dorme com problemas e acorda com o mesmo problema. Isso faz parte da vida do empresário. Mas é importante que você, se está aqui, se está me ouvindo, se ficou até aqui no vídeo, é porque você quer ser diferente. E se você quer ser diferente, você vai precisar tomar atitudes diferentes, aprender com quem é diferente, se rodear de quem é diferente, porque senão você fica sem conseguir evoluir essa jornada. E às vezes você tem até um sucesso para sua região, mas você não tem um sucesso quando você analisa o todo. Então, às vezes a sua renda é legal, quando você compara com seu grupo de amigos, você tem uma boa renda, mas quando você olha para os seus pares, para as pessoas que você admira, que você gostaria de ser, você às vezes está bem abaixo do que poderia estar. Então é uma autoanálise, uma autoavaliação, mas principalmente você começar a se preparar, a se forçar, a se exercitar esse papel de ser um melhor empresário, uma melhor empresária. Então, se você acha que esse vídeo foi valioso, que eu te passei talvez algumas experiências, né, algumas conversas que fizeram a diferença para você, não se esquece de deixar aqui embaixo nos comentários o que é que você achou, né? Se você acha que o que eu falei fez sentido para você, se ressoou com você, se você tá num momento ruim agora na tua carreira e talvez eu consiga te ajudar, né? Me manda uma dúvida, alguma coisa que você acredita que eu possa te auxiliar aqui embaixo que a gente vai conversando. E, claro, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de mandar para alguém que você acredita que talvez esteja passando por um momento não tão bom e que precise ouvir essas palavras que eu te trouxe aqui agora. Um grande abraço e até a próxima.